Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Boa tarde, o programa Gente que Fala está começando pela UTV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, nossos perfis no Instagram, no Facebook, no nosso canal no YouTube, tá tudo no ar, tudo ligadinho para você acompanhar a nossa conversa, a nossa jornada de hoje. E olha, até 1 da tarde a gente quer você por aí, curtindo, comentando, compartilhe também a transmissão do programa Gente que Fala, interaja com os nossos convidados, 973350038 é o número do WhatsApp, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman. Quarta-feira, hein, gente? Vocês conhecem nosso espaço aqui nesse dia, sempre falando dos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Então a gente vai apresentar agora os nossos convidados para essa conversa de hoje, para análise dos temas aqui propostos. Doutora Maíra Franco de Andrade está com a gente, ela é médica veterinária, diretora em exercício da Divisão de Controle da População de Cães e Gatos, COSAP, da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Doutora Maíra, boa tarde, como está? Tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado pela presença. Eu apresento também aqui o doutor Maurício Bruschini Rodrigues Neto, urologista da Beneficência Portuguesa e do BP Mirante. Doutor Maurício, como está? Bem-vindo, obrigado por colaborar sempre com a gente. Boa tarde, tudo bem? Obrigado novamente pelo convite. Esse mês que é um mês importante para o urologista, né, do Novembro Azul, vamos ajudar a esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes. Sim, vamos trazer todas as informações referentes à campanha que se desenvolve aqui durante o mês de novembro, Novembro Azul. Doutor Estevão Vaz, psiquiatra e psicanalista, também aqui na nossa bancada médica de hoje. Tudo bem, doutor Estevão? Bem-vindo. Tudo bem, Mauro, e você? Muito obrigado pelo convite e espero trazer alguma contribuição interessante aqui para o nosso programa. Certamente, e já já a gente entra nos nossos assuntos aqui. Eu só vou apresentar também o doutor Guilhermino Nogueira. Ele não está ainda na nossa conexão, ele é cirurgião bariátrico, especialista em robótica, então logo ele esteja aí presente, a gente inicia também a nossa conversa com ele. Enquanto isso, vamos ao primeiro assunto de hoje, quarta-feira, sempre com os temas da saúde, do bem-estar e do comportamento no programa Gente que Fala. Os efeitos das altas temperaturas na saúde materno-infantil têm sido negligenciados, subnotificados e subestimados, segundo o alerta feito por agências da ONU, a partir do aumento da propagação de doenças potencialmente graves para mulheres grávidas e crianças, como cólera, malária e dengue. E esse aviso chega ao Brasil após 2 dias, ou melhor, após 2 casos, né, ocorridos em meio àquele forte calor, a onda de calor da semana passada. Foram aquelas 2 mortes do menino de 2 anos, que foi esquecido numa van escolar aqui em São Paulo, e também da jovem de 23 anos de idade no show de Taylor Swift no Rio de Janeiro, no sábado. Doutor Maurício, eu começo com você a respeito desse tema, sobre os efeitos, né, para a saúde das pessoas, em especial das mulheres, das grávidas e das crianças, por conta do calor excessivo. O que a gente pode ter como alerta? O calor, na verdade, não faz mal só para as mulheres grávidas nem para as crianças, todo mundo, e os idosos também, né? Tanto é que aumenta o número de mortes dos idosos nessa época do ano, também relacionado ao calor. O problema todo é a desidratação, né? As pessoas não tomam líquido na quantidade suficiente, suam muito. Com a desidratação, há uma queda de pressão, os órgãos não funcionam muito bem e com isso vão ter as consequências, né? A mulher grávida, como são 2 organismos, né? Isso se acentua, né? Porque além dela tem o nenê ainda que tem que se alimentar, tem que se hidratar. Então, fator de risco, e as crianças também que são muito frágeis, né? Você ficando dentro do carro, que a temperatura calculada chegou a quase 50, 60 graus, a criança desidrata muito rapidamente e com isso ela vai desfalecer, desmaiar e em pouco tempo vai falecer. Mesmo quando a pessoa cuida devidamente da hidratação, é possível que ocorra algum problema por conta do calor em relação a alguma doença já que a pessoa tenha, ou que o calor leve a um mal súbito, sem que a pessoa tenha problema algum de saúde?
Assim, se estiver exposta diretamente ao calor, né, só temperatura que chegou a quase 40 graus, né, aqui em São Paulo 38, mas no Brasil todo acima de 40 graus, você tem que evitar ficar no sol, ficar em ambientes mais frescos. Se ficar no sol, tem que se proteger, bloqueador solar, boné, e ficar ao menos menor tempo possível exposto. E se ficar exposto, se hidratar e intervalos para descansar, se você estiver trabalhando, porque senão vai acontecer uma pessoa mesmo saudável vai ter um problema, vai desmaiar por queda de pressão, por desidratação. E quando a gente fala em hidratação, é água mesmo, né? Água, suco de frutas, é nesse sentido. A gente fala de água que é o mais fácil, né? Mas pode tomar uma água de coco, um suco, lógico que qualquer tipo de líquido está valendo. Sim. Doutor Estevam, a sua avaliação sobre esse primeiro tema, a partir da sua área, né? Como é que a psicologia ou a psiquiatria observa o comportamento humano diante do calor? Olha, especificamente aí em relação à gravidez, não é? Enfim, a gravidez já é uma situação, uma condição de muito sensível para a mulher no todo, né? Em todos os sentidos. E uma gravidez com muito calor torna ainda mais sensível, mais difícil, não é, para a mulher, sobretudo esses níveis de calor que nós temos tido esses dias, né? Eu estou vendo aqui no interior de São Paulo temperaturas comparáveis aí das regiões mais quentes do país, né? Então, eu acho que é um complicador que traz um desconforto não só físico, como um desconforto emocional para a mulher também, né? A gravidez já é uma condição que assim, a dinâmica da gravidez é bastante complexa, compromete o todo da mulher, o corpo, a mente, né? E isso tudo debaixo de muito calor torna mais desconfortável ainda para a mulher essa condição. Eu acredito, Mauro. E temos um aprendizado pela frente, não é, doutor Estevam? Porque, pelo jeito, essas altas temperaturas serão uma constante, né? A gente está vendo aí essa mudança climática e então temos um aprendizado pela frente. Se a gente sempre alertou para a importância da hidratação e de tantos outros cuidados, cada vez mais isso vai ter que ser falado. Sem dúvida nenhuma. Tomar água. E às vezes a gente se esquece de tomar água, né? Precisa se lembrar de tomar água no calorão desse. Não, especialmente os idosos, né, que dizem, mas eu não sinto sede, mas É, e quando sente sede é porque a desidratação já está ocorrendo, né? pois é, exatamente. É. Doutora Maíra, a partir da sua área, sua observação, né, sobre os animais, né, o calor excessivo para os animais também. Exatamente. A Prefeitura Municipal de São Paulo está muito preocupada com a saúde dos animais. Existem várias divulgações nas redes sociais falando sobre os cuidados dos animais nesses períodos de altas temperaturas. Inclusive, nos dias mais quentes, existem espalhados pelo município de São Paulo 8 postos voltados especificamente para o cuidado e a orientação das pessoas, principalmente do público de pessoas em situação de rua que têm os seus animais. Nesses postos, a prefeitura fornece potinhos para colocar água para os animais, fornece água para os animais e ainda petiscos para esses animais que visitam os postos. Então, é muito importante sempre deixar, quando o animal está domiciliado, né, sempre deixar água fresca disponível para os animais, tomar cuidado nos horários de passeio, para não passear com os bichinhos durante os períodos mais quentes, porque às vezes a gente esquece que a gente usa tênis, usa sandália, usa algum calçado, e o cachorro não, o cachorro coloca a patinha diretamente no asfalto quente, e você está achando que está fazendo um bom serviço para o animal, né, distraindo, passeando, essas coisas, e o animal acaba estando mais exposto às altas temperaturas, né? Ele está mais próximo do chão, não esqueça que os animais andam mais próximos do chão, então eles recebem o calor com mais intensidade do que nós que estamos eretos ao caminhar, ainda podem queimar as patinhas e nem sempre o dono lembra de levar uma garrafinha de água ou uma vasilha para poder fornecer água para os seus animais. Então, assim como nós humanos, os bichos também sofrem bastante com as altas temperaturas. É.
E dentro de casa, quais são os cuidados com os pets? Porque muitos ficam em áreas abertas, nos quintais, aí os tutores saem, vão trabalhar, deixam o animal ali, às vezes não tem uma área de sombra e o animal fica ali no sol também. Muitos acabam morrendo, né? Essa parte eu, assim, eu posso orientar o seguinte: é muito importante que quando a pessoa tem um animalzinho, ela tenha a responsabilidade para poder cuidar dele em todos os aspectos da saúde do animal. Tanto a necessidade dele de manifestar os seus comportamentos, farejar, brincar, como também ter uma área de repouso. A área de repouso ela não é só para a noite, quando eu não está em casa, também é durante o dia, quando o tutor não está em casa, ele tem que ter uma área de repouso onde ele possa se abrigar das intempéries, das chuvas, do calor excessivo e tenha potes de água sempre disponíveis para ele. A água é muito importante para todos os seres vivos. Né? Quero voltar com o doutor Estevam. O senhor está no interior de São Paulo, né? Isso, em qual cidade, doutor? Não, eu estou em São Paulo no momento, Ah, em São mas eu, Paulo. eu tenho ficado muito desde a pandemia em São João da Boa Vista, uma Sim. cidade aqui, no pé da Mantiqueira. Ao norte do estado, ali nas proximidades com Minas, não é isso? Isso, exatamente. Sim, e para falar um pouco do comportamento, né, do paulista, né, do morador do interior, ele tem um olhar diferenciado em relação ao paulistano, aquele que é da capital, até porque o interior é geralmente mais quente. São João da Boa Vista é uma cidade bem quente, então o comportamento já é diferente em relação ao paulistano, a gente que está aqui na capital, não? Ah, sim. Você diz no sentido da No sentido convivência. de enfrentar o calor, de saber quais são Sim, os caminhos, né, para se proteger disso. sim, sim. É, eu acredito que sim, né? O interior, por outro lado, tem algumas vantagens, né? Que é muita arborização, especificamente a região a que estou me referindo é uma região montanhosa. Ela não é tão quente assim, se você comparar com Ribeirão Preto, por exemplo, né? Que é bem mais quente, não é muito longe de onde eu estou. Então, as pessoas têm, acredito eu, que mais meios de lidar com o meio ambiente, né? Ter um espaço mais livre. Aqui em São Paulo, o aglomerado de construções e o asfalto preto, né? Assim, realmente, eu acredito que a sensação térmica em São Paulo fica muito aumentada por causa disso, né? Sim, quero voltar com o doutor Maurício para abordar o calor para o homem, né? Muitos homens que atuam aí no trabalho braçal, né? Muitos estão no conforto do escritório, do ar-condicionado, enfim. Tem aqueles da construção civil, aqueles que fazem entregas, enfim. Então, estão aí no dia a dia, diretamente aí com a questão desse calor excessivo. Para essas pessoas, os cuidados quais são? Doutor Maurício, temos uma queda aqui na conexão dele. Infelizmente, vamos aqui retomar o contato aqui com o doutor Maurício. Bom, a gente já conseguiu bastante informação a respeito desse tema. Vamos seguir aqui para o próximo assunto, com a doutora Maíra. Vamos falar sobre o seguinte: a COSAP, que é a Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico, vai lançar no dia 4 de dezembro a campanha de Natal, com o objetivo de incentivar a doação de animais idosos que estão alojados no Centro Municipal de Adoção. Ao longo da campanha, que está na terceira edição agora, será possível visitar e tirar fotos com esses animais idosos. E, além disso, estarão disponíveis, vejam só, cartinhas dos animais alojados para o Papai Noel, não é, doutora Maíra? É, o grande problema é porque os animais idosos, geralmente esses que estão alojados aí no Centro Municipal de Adoção, têm dificuldade de encontrar tutores, né? As pessoas não querem adotar animais idosos. Infelizmente, essa é a nossa realidade, né? Um animal idoso, ele exige uma série de cuidados pela própria condição dele, né? As articulações já estão, às vezes, com alguma apresentação de doença articular, com artroses, né? Que dificultam o passeio. O animal, ele fica mais quietinho, então uma família que tem uma atividade física mais intensa, o animal já não consegue acompanhar tanto. Fora
a probabilidade de doenças já relacionadas à idade do animal mesmo. Então, o que acontece? A maioria das pessoas que visitam o Centro Municipal de Adoção, principalmente, pensa que nós estamos no contexto da cidade de São Paulo, né? Elas buscam animais que sejam jovens, filhotinhos de preferência, de porte pequeno, para ficar em ambientes menores, como apartamentos, que a grande maioria dos cidadãos moram em apartamentos, animais que não latam, que não vão ao veterinário. Então, isso é muito difícil da gente conseguir, porque nós somos um órgão de saúde, né? Então, nós temos ainda animais muito, assim, animais idosos, mas que são muito queridos, que são muito dóceis, que precisam de um lar e que estão aqui já há bastante tempo aguardando essa oportunidade. Alguns não eram idosos quando eles chegaram aqui ainda, né? Então, para a gente incentivar isso, a gente faz essa campanha de Adote um Bom Velhinho, onde as pessoas podem vir conhecer esses animais e, quem sabe, se apaixonar e dar uma oportunidade para esses animais de irem para uma casa, de passarem o restante da vida deles dentro de um ambiente familiar, com todo o carinho, com todo o respeito que um animal merece. E, além da campanha, né, de conscientização também, que a gente também faz ao longo das nossas redes e das ações da prefeitura, ainda nós temos um incentivo que é o cartão do idoso, que a COSAP ela também tem os hospitais públicos veterinários, que são para atendimento dos animais de população de baixa renda, e o animal idoso adotado aqui, eles têm atendimento vitalício no hospital veterinário, mais próximo da pessoa, né? Enquanto ele estiver por aí, né? Então, a pessoa que adotar esse animal, ela também tem toda a responsabilidade, lógico, de tutor, né, de guardar e zelar por esse animal, mas tem esse benefício, vamos dizer assim, de poder levar e ter sempre um acompanhamento veterinário gratuito durante a vida. Essa campanha é muito importante, não só para os animais idosos, né, mas para estimular a adoção e a conscientização das pessoas em relação a ter animais de maneira geral. Com quantos anos um cachorro é considerado idoso? Isso tem um padrão, tem uma média, ou conforme a raça, este é idoso, aquele não é tanto? Nós temos uma brincadeira que a gente chama animal de sênior e de idoso, que existe uma fase intermediária onde ele é apenas maduro, é principalmente relacionado ao porte do animal, não necessariamente à raça, porque o cachorro, em especial, né? O gato já tem um padrão, a maioria dos gatos, independente de serem sem espécie, sem raça definida ou de raça mesmo, eles têm uma média aí de 4, 5 quilos de peso vivo, né? De animal. Então, não varia tanto em relação ao porte. Já um cachorro, você pode ter um pincher miniatura que pesa 1,5 kg, a ter um mastim napolitano que pesa 75 quilos. Né? Então, o desgaste físico e metabólico de um animal muito pequenininho é muito diferente de desgaste físico e metabólico de um animal de porte maior. Então, a média que a gente fala, um animal pequenininho, uma raça semelhante, para a gente poder falar imagens que as pessoas consigam identificar. Animais como poodles, cocker, beagle, que chega até uns 10 quilos mais ou menos, são mais longevos. Então, eles chegam dentro de um ambiente, lógico, né, com condições para tal, até 18, 19 anos de idade. Então, ele só vai ser considerado idoso quando ele já começar a apresentar problemas articulares, essas coisas que vai ser lá para os seus 12, 13 anos de idade. Agora, o mastim napolitano, que eu dei como exemplo, que tem 75 quilos, tem um desgaste maior, tanto nas estruturas musculoesqueléticas, né? Quanto na próprio sistema cardiológico, circulatório. Aí a longevidade deles já é bem mais baixa. Um animal desse porte tende a viver 11 a 12 anos, mais ou menos. Então, com 8 anos de idade, ele já é considerado idoso. Esses animais que estão com vocês na Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico chegaram em que condições para vocês? A COSAP, ela recebe animais que vêm de origem de saúde pública, né? Que são animais removidos pela vigilância de zoonoses. Então, esses animais, eles chegam nas mais diversas condições,
Tem animal que vem porque causou uma agressão. Existe diferença entre um animal agressor e um animal agressivo. Animal agressor é aquele que efetivamente causa um agravo ou uma mordedura. Agressivo é aquele que tem um comportamento mais instigativo, né? Aquele que se defende mais, essas coisas. Se um animal, que não tem proprietário, está solto em via pública, ele acaba agredindo uma pessoa, não tem como saber a condição sanitária desse animal. Então, havendo disponibilidade de vaga, ele é removido para fazer a vigilância contra a raiva, e uma vez removido, ele permanece dentro da instituição. Esse animal, depois, ele tem que ser destinado, né? Para que a gente possa remover outros animais, esses animais têm que ser adotados. Esse é um dos casos, lógico, né? São os animais que têm de origem em saúde pública. O que é preciso para participar dessa campanha de Natal e se candidatar, né, a essa adoção aí dos bons velhinhos, dos animais idosos de vocês? Primeiro, conhecer a COSAP, né? Sejam todos muito bem-vindos para conhecer a COSAP. O Centro Municipal de Adoção fica em Santana, na região da Avenida Santa Eulália, número 86. Ele pode ser visitado tranquilamente todos os dias, de segunda a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde, e de sábado, das 9 da manhã às 3 da tarde. E se a pessoa não tem disponibilidade para vir aqui e conhecer os animais pessoalmente, ela também pode entrar no site da COSAP, que é o prefeitura.sp.gov.br. Dentro do site da prefeitura, você vai encontrar a COSAP e todos os nossos cachorros e gatos e animais de fazenda que estão disponíveis para adoção estão catalogados e tem uma historinha deles, as fotos, as imagens. Então, às vezes, a pessoa pode dar uma olhada nos animais que nós temos e falar, eu me apaixonei por esse, eu vou lá e conhecer pessoalmente. Sejam todos muito bem-vindos. Agora, eu chamei a atenção aqui na leitura da nota, né, que é possível tirar fotos com eles, e então deve ser uma grande diversão, uma grande festa, e aí tem as cartinhas dos animais para o Papai Noel. O que é que eles estão pedindo de presente? Nós vamos, a partir do dia 4, né, aqui no Centro Municipal de Adoção, a gente vai montar todo um cenário com clima de Natal, né? Vai ter a poltrona do bom velhinho, o banner para você poder tirar foto, interagir com os animais, essas coisas, isso nos horários que a gente já passou, né? E os animais, eles, como eu falei, principalmente os cães, os gatos mais idosos, eles estão aqui há muito tempo. Então, qual que é o principal objetivo nosso? Qual é o maior sonho deles? Encontrar uma família que os receba. Então, as cartinhas do Papai Noel contam um pouquinho da história de cada um, como que eles chegaram aqui, como é que é o comportamento deles, e sempre termina com o maior objetivo, que é me leva para casa, eu preciso ser parte de uma família. Eu mereço ser parte de uma família. A COSAP, na sequência da adoção desses animais velhinhos, os idosos, ela dá algum tipo de assistência posterior nessa área veterinária para acompanhamento do animal que esteve com vocês? Exatamente como eu mencionei antes, o cartão do idoso, a COSAP faz a gestão de 4 hospitais públicos veterinários que têm a legislação própria, atribuições próprias. Mas, para aqueles animais idosos que são adotados aqui no Centro Municipal de Adoção, o atendimento veterinário é vitalício. Isso inclui todas as especialidades veterinárias atendidas nos hospitais, além de procedimentos cirúrgicos e todo acompanhamento clínico necessário durante toda a vida do animal. Bom, claro que a gente está falando de uma campanha de Natal, né, com o objetivo de incentivar a adoção dos animais idosos, mas porque esse é o momento festivo aí do Natal. Mas claro que é um trabalho que acontece o ano inteiro e o munícipe pode o tempo inteiro ir até a COSAP e conhecer o trabalho e, óbvio, né, fazer a adoção dos bichinhos, né? Exatamente, a gente tem as campanhas ao longo do ano, nós fazemos vários eventos aqui na COSAP, é legal o pessoal que gostou do nosso trabalho, dar uma verificada na nossa agenda, nós temos eventos específicos de adoção, eventos de Semana Animal, né, que é um evento bem grande, que envolve toda a parte de saúde animal, não só a parte de bem-estar animal, como a parte de vigilância de zoonoses e conscientização da população.
né, o registro geral do animal, entre outras coisas. E ao longo do ano, só esse ano foram 4 eventos presenciais aqui no centro de adoção, mas esse que é uma campanha, na verdade, do mês inteiro. Então, a COSAP funciona o tempo todo. A gente não para. De segunda a sábado, estamos aqui abertos para visitação. Mais uma vez, eu reforço o convite. Conheçam os nossos animais, porque eles são muito legais. Então, vamos reforçar o endereço, mais uma vez, doutora Maíra. Rua Santa Eulália, 86, na região de Santana. A gente fica bem do ladinho de Campo de Marte. Muito bem. Vamos seguir aqui com mais um tema dentro do programa Gente que Fala, edição de quarta-feira por aqui, sempre com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, também com a saúde, bem-estar e o comportamento animal, que foi o que a gente acabou de conversar com a doutora Maíra. Doutor Estevão, vamos falar sobre o seguinte, olha, na opinião do psiquiatra doutor Estevão Vaz, que está aqui com a gente, ele atua como médico assistente e perito no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, o burnout não é uma doença, e classificá-lo como tal é um desserviço à medicina e aos próprios pacientes. Segundo o doutor Estevão, o conceito é perigoso e prejudicial porque pode incluir cerca de 30 diagnósticos psiquiátricos diferentes e que muitas vezes são conflitantes entre si, impedindo, por causa disso, o tratamento adequado. Doutor Estevão, por que não considerar, então, o burnout como doença? Há setores que consideram como doença o burnout. Aliás, ele é classificado como síndrome, né? Uma excelente pergunta, você perguntar sobre síndrome, Mauro. Vamos lá. Nós precisamos falar de 2 aspectos do burnout. Um é o burnout usado no sentido informal, no dia a dia, na linguagem comum, na linguagem leiga. Então, o burnout, nesse sentido, ele é muito importante porque é uma forma das pessoas exprimirem que estão sofrendo de um modo ou de outro, não é? E as pessoas são livres para se queixarem do seu sofrimento da forma que elas quiserem, não é? Agora, isso é um aspecto, então, o uso leigo da palavra. O outro aspecto é quando se pretende considerar burnout uma doença. Aí nós vamos encontrar muitos problemas. Eu não nego o sofrimento das pessoas em absoluto, eu estaria negando a minha condição de psiquiatra se eu fizesse isso, né? O que eu estou questionando são as bases em que se tenta afirmar que isso é uma doença. Eu agradeço muito vocês estarem possibilitando a gente comentar isso, porque, Mauro, de 2019 para cá e sobre 2022, uma das notícias que mais correu nas mídias é que burnout agora é considerado uma doença ocupacional pela Organização Mundial da Saúde. Essa é uma notícia que se encontra até hoje, às dezenas, né? E o que a Organização Mundial da Saúde diz é exatamente o oposto disso. Tá? Na página oficial deles, eles dizem que burnout não é uma doença, não é uma condição médica, não é uma doença e não é uma condição de saúde. E, enfim, haveria muito o que falar sobre isso, mas a própria OMS, infelizmente, na maneira de apresentar o problema, eles acabaram contribuindo para a confusão, porque eles também chamam de síndrome, só que quando eles usam a palavra síndrome, não é no sentido médico da palavra, é no sentido de um conjunto muito amplo de fenômenos, porque síndrome, eles dizem que não é doença, aí 2 linhas abaixo chamam de síndrome, mas uma síndrome é uma doença, é uma condição médica de qualquer forma, não é? Basta você pensar, por exemplo, em síndrome de parkinsonismo ou síndrome de Down, são situações médicas que você pode descrever e delimitar com bastante clareza. Então, uma coisa curiosa, né? Essa declaração da Organização Mundial da Saúde de que burnout não é uma doença, ela foi para a página oficial da OMS no dia seguinte à apresentação da CID-11,
em 2019 numa coletiva de imprensa. Por que no dia seguinte? Porque os profissionais, os responsáveis do OMS, se deram conta rapidamente de que estava se formando uma grande confusão em torno desse assunto. E realmente se formou. Tanto é que a informação que corre o mundo é que é uma doença ocupacional. Uma doença, né? Então, a minha preocupação é trazer informações relevantes para as pessoas nesse sentido. Vou dar uma dica para o seu leitor, se ele quiser conferir isso que eu estou dizendo sobre a Organização Mundial da Saúde, se ele der um Google em WHO, que são as siglas em inglês da Organização Mundial da Saúde, WHO 28, burnout, ele vai direto no link onde está essa declaração da OMS de que burnout não é uma doença, não é uma condição de saúde, não é uma condição médica, né? E aqui você diz, né, que pode carregar consigo cerca de 30 diagnósticos psiquiátricos diferentes. É verdade, e não é só isso, não é? O mais importante teórico aí da área, ele fez uma compilação, né, na literatura internacional sobre burnout, os sintomas do burnout, porque quando você começa a ler sobre burnout, você vê que tem muitos sintomas. E esse pesquisador, ele fez uma investigação de nível internacional, quais são os sintomas do burnout. E ele chegou a 132 sintomas. 132. Eu achei mais 8, o que dá 140 sintomas, não é? Que seria a mais extraordinária, a mais bizarra, se fosse uma condição de saúde, a mais estranha da qual já se ouviu falar, né, na história da medicina. Então, tem muita desinformação nesse campo, e a minha preocupação é veicular informações mais apuradas, né, mais pertinentes, melhores. Agora, como é que deve ser tratado, como é que deve ser tratada a pessoa com burnout? Tratada no sentido da sua da lei, né? No sentido não de um tratamento mesmo, né? Da recuperação, mas no sentido da lei. Por exemplo, aquele que tem o burnout e que foi adquirido no trabalho, o burnout ocupacional. O afastamento dele, como é que a Previdência Social trata isso? Como é que o Sistema Público de Saúde trata isso? Quais são os direitos para o afastamento e para o devido tratamento, seja considerado doença ou não? Ok. A lei brasileira, numa uma coisa muito curiosa, né? Eles colocaram burnout como doença do trabalho em 1999, quando a OMS nem falava, nem relacionava a um transtorno ocupacional. Ele foi colocado no anexo do decreto de um ministério, né? E você não cria doença por decreto, né? O burnout tem sido visto cada vez com mais ceticismo, não é? Veja bem, se uma pessoa apresenta exclusivamente o diagnóstico só de burnout, porque o que acontece? A pessoa pode trazer um diagnóstico desses 30 diagnósticos psiquiátricos ou alguma dos 140 sintomas que foram compilados, ele pode trazer isso para a perícia, para o médico, e será considerado, né? Agora, se ele trouxer só burnout como hipótese médica, hipótese diagnóstica, não se sustenta, tá? Não se sustenta, porque a Organização Mundial da Saúde diz taxativamente que não é uma doença, não é? É mais ou menos isso. Enfim, para resumir, se você traz lá um transtorno agudo de estresse e mais burnout, ok, você tem um diagnóstico psiquiátrico efetivo e reconhecido para você avaliar. Agora, se você traz só o diagnóstico de burnout, aí fica complicado. Agora, Agora é erro médico, entende? Sim, sim. Agora, essa situação que eu vou dizer aqui, no meu entendimento, confusa, né? Se é doença, se não é doença, é uma síndrome que não está no rol do alcance médico, enfim, isso não pode prejudicar o tratamento?
Porque Claro que cada um vai pode. olhar para o problema, né, de uma determinada forma. Claro que pode. Claro que pode, sem dúvida nenhuma. Se a pessoa vem com, como eu te disse, com outro diagnóstico junto, o médico tem por onde ter um raciocínio clínico e uma orientação terapêutica. Agora, eu vou te dar um exemplo simples assim. Você tem, e tem trabalho científico sobre isso, você tem uma pessoa com uma depressão grave, com risco de suicídio, tá? Se ela vai a um médico, não é? E por acaso ela preenche lá o questionário do burnout e o médico, por alguma razão, conclui que ela tem burnout, ela tem uma depressão grave com risco de suicídio, que tem tratamento específico e que precisa ser usado, ser levado a efeito, tratamento, para não aumentar os riscos daquela pessoa. Burnout não tem tratamento específico. Quais são as condutas frequentemente propostas para burnout? Mindfulness, yoga e voltar para a academia. Você imagina você propor voltar para a academia para um sujeito que está no estado de depressão grave e que ele não tem iniciativa, não tem energia sequer para tomar banho, não é? Ou para sair da cama, não é? Você só vai piorar o estado dele ao você dizer, vai fazer yoga e volta para a academia, não é? Então, há problema, sim, não é? Nessa confusão, essa confusão leva justamente a isso que você está dizendo, né? Que uma das confusões que leva é essa, né? Você vai tratar do quê, não é? A pessoa, não é? Então, a gente caminha aí no sentido da necessidade de uma legislação. Aí é preciso dar uma definição e o legislador precisa se debruçar sobre isso, não? Faz parte do trabalho legislativo, não? Então, curiosamente, tem sido muito discutida nesse nível. Você pegou muito bem a coisa aí, né? Porque você não cria lei, você não cria doença por lei, não é? Por decreto. Do meu ponto de vista, o que se precisaria fazer realmente são pesquisas sérias, não é? Para eventualmente identificar se existe um estado de exaustão similar ao que se chama precariamente de burnout, não é? Que isso seja definido, bem definido cientificamente, para que você possa nomear isso como doença ou não. De preferência com outro nome, porque o nome burnout pegou, né? E na verdade, qual que é a origem do burnout? É uma gíria americana, né? Acho que vale a pena, só um detalhe, Mauro, de informação. Muita gente pensa que, por ser um termo em inglês, que muita gente acha que é uma doença, um transtorno psiquiátrico da psiquiatria americana. E burnout não aparece na psiquiatria americana de jeito nenhum. Não aparece uma vez a palavra, né? E o diagnóstico, infelizmente, depende de Veja só você. O diagnóstico científico científico de burnout depende de um questionário que é protegido por direitos autorais, tá? Então, para fazer pesquisa, falar de burnout a gente pode falar à vontade, mas para você fazer pesquisa pelo mundo afora sobre burnout, você tem que usar um questionário que é protegido por direitos autorais e que foi adotado pela Organização Mundial da Saúde para aumentar mais ainda a confusão. Muito bem, programa Gente que Fala, no edição de quarta-feira, os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, pela OTV, a TV da internet, redes sociais também, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Uma paradinha breve, um golinho de água para cada um. O doutor Estevam já está tomando água dele aqui, que eu estou vendo. E a gente volta em seguida com mais temas aqui. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado.
Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Vamos estar com o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, aqui pela UTV, a TV da internet, também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube. E vamos aqui para o nosso próximo assunto. Quarta-feira por aqui, sempre as nossas conversas sobre saúde, bem-estar e comportamento. Doutor Maurício, veja só, quando a gente começou o programa, um homem no Brasil morreu de câncer de próstata. E nesse momento, outro está morrendo de câncer de próstata, porque um homem morre a cada 38 minutos por causa dessa doença no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer. E a campanha Novembro Azul desperta a atenção para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença e também para os cuidados com a saúde masculina, não só no mês de novembro, mas o ano todo. Além disso, a campanha alerta que o preconceito pode ser a maior barreira para a cura, não somente do câncer de próstata, mas de outros tipos de câncer que afetam o homem. Como é que está a procura pelo atendimento médico no seu consultório esse mês, doutor Maurício? Seu áudio está fechado, pode abrir, por gentileza. A gente fechou preventivamente, agora sim. Agora sim. Não, na verdade, a procura é praticamente o ano todo, né? No começo, há uns 10, 15 anos, quando começou o Novembro Azul, isso a gente percebia mais, e nesse mês vinha mais gente para o consultório. Agora, praticamente uma frequência normal durante todo o ano. E outra coisa importante é que a cada 7, 8 minutos é feito um novo diagnóstico de câncer de próstata, ou seja, enquanto nós estamos aqui no programa 40 minutos, mais 5 casos foram diagnosticados. E 20% vão morrer de câncer de próstata, entendeu? Então, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor a chance de cura e o custo do tratamento também diminui. Então, você pegando um câncer de próstata no começo, o paciente vai para cirurgia ou radioterapia, ou um câncer um pouco agressivo vai ficar fazendo vigilância ativa, isso é muito melhor do que a gente pegar um caso de câncer de próstata em fase avançada, que vai precisar de um tratamento muito mais caro para o sistema de saúde, né, que é um tratamento com radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, novas drogas, que, ou seja, são um custo muito elevado. Então, por isso que é muito importante a prevenção. Todo homem, a partir dos 50 anos, tem que procurar o seu urologista uma vez por ano, fazer o PSA, fazer o toque. Lógico que tem um preconceito em relação ao toque, mas é um exame simples, é um pouco desconfortável, mas nada demais, dura poucos segundos e pode trazer muitas informações para a gente, ajudar a gente, juntamente com o PSA. Então, toque e PSA devem ser feitos anualmente. E com isso a gente consegue com que, fazendo um diagnóstico precoce, o tratamento seja mais simples e mais importante para a população. Isso, homens a partir dos 50 anos, e quem tem um antecedente familiar, ou tem algum fator de risco, como obesidade ou afrodescendente, tem que começar com 45 anos a fazer seu exame de próstata. E o que a gente aproveita quando o homem vem no médico, né, que não é uma coisa tão fácil, a gente já aproveita e pede outros exames para o paciente, né? Não fica só no exame da próstata, pede um colesterol, uma glicemia, exames da tireoide, aproveita para fazer um check-up do paciente. E o urologista é importante, porque às vezes o único médico do paciente masculino é o urologista, então a gente tem que... Problemas com a conexão do Dr. Maurício, que destacava que todo o trabalho importante, o alerta feito pela campanha Novembro Azul. Acho que já temos a conexão de volta. Dr. Maurício? Sim. Oi, Vamos lá. Caiu a ligação aqui. Então, acho que estava falando sobre o check-up masculino. Então, o urologista tem essa oportunidade de ver o paciente do sexo masculino uma vez por ano e não pode se restringir só a ver a próstata. Tem que dar um enfoque global no paciente, ver a parte cardiológica, ou então encaminhar ele para o médico que for necessário. Além de tudo, tem que incentivar, né, bons hábitos de saúde.
Agora, doutor Maurício, a campanha Novembro Azul está aí. A gente chama atenção, claro, para que os homens compareçam aí ao médico e façam aí os seus exames, mas evidentemente que essa consciência tem que ocorrer o ano inteiro. E esse dado que eu apresentei aqui na nota, que a cada 38 minutos um homem morre por câncer de próstata no Brasil, e esse dado que você apresentou em seguida, a quantidade de diagnósticos feitos aí ao longo desses 38 minutos também, tudo isso demonstra que tem muita coisa a ser feita em termos de conscientização ainda, não? Com certeza. Acho que essas campanhas que são feitas uma vez por ano deviam ser feitas ao longo do ano todo, mas pelo menos uma vez por ano ficou determinado o Novembro Azul, que é uma campanha que chama atenção, mas isso é uma coisa que deve ser permanente, né? Essa conscientização permanente, porque se a gente for ver em números aí, metade dos homens nunca fizeram toque, mais de 60% nunca fizeram PSA. Então, isso é um rastreamento relativamente simples, uma coisa relativamente barata, que não tem grande custo para o sistema de saúde e pode trazer grandes benefícios para o paciente individualmente, em termos de saúde populacional também, reduzindo os custos da saúde, que hoje em dia são um problema muito importante. Qual é o papel da mulher nessa conscientização do homem, no sentido de cuidar da saúde? A mulher sempre lembrando o homem que ele tem que ir no médico, né? Tenho muitos pacientes que só vêm no médico porque a mulher marcou, foi atrás, porque ele só fica se dedicando ao trabalho, fica preocupado com isso, e a mulher que marca a consulta, que faz ele fazer os exames, levar o exame na consulta, então a mulher é fundamental nesse acompanhamento. É. No exame de toque, quando o médico desconfia ali, percebe que tem alguma coisa errada e que pode ser um sinal de câncer ou alguma outra coisa que não está normal, qual é o procedimento, qual é a sequência de exames e o que o homem precisa fazer? Então, o toque retal é importante porque 20% dos pacientes que têm PSA normal têm uma alteração no toque, um nódulo, uma próstata mais dura, e quando isso acontece, mesmo com o PSA normal, está indicado a fazer uma biópsia da próstata. Essa biópsia pode ser feita por via transretal, transperineal, cada uma tem a sua característica, mas fazendo importância para fazer o diagnóstico do câncer de próstata, que é um diagnóstico anatomopatológico. Hoje a gente tem a ressonância, os exames de imagens evoluíram, mas a gente precisa de uma biópsia para confirmar o grau do tumor, né? Porque de acordo com o grau do tumor, também vai depender do tratamento. O tumor menos agressivo, como eu já falei, pode fazer uma vigilância ativa, só um acompanhamento. O tumor mais agressivo, provavelmente a gente vai tratar, fazer o melhor tratamento e mesmo assim o paciente vai morrer disso. O importante são os casos intermediários, que o tratamento na fase certa vai evitar que essa doença evolua. Então é muito importante quando fazer não só o PSA, fazer o toque, porque 20% dos pacientes com PSA normal pode eventualmente ter um toque alterado e a gente fazer o diagnóstico pelo toque. Tem uma pergunta aqui, doutor Maurício, da nossa audiência, é o Rodrigo Monteiro. Ele está no Facebook. Obrigado, Rodrigo, aqui pela participação. Ele quer saber se os sintomas de uma hiperplasia são diferentes de um câncer de próstata. A hiperplasia é o crescimento da próstata natural, que ocorre com o avanço da idade masculina, e ele quer saber, né, se tem diferença de sintomas. Então, na verdade, a hiperplasia prostática, todo homem, a partir dos 45 anos, vai ter o crescimento da próstata. O que acontece é assim, uma porcentagem só dos pacientes, de 30% a 40%, que vão ter sintomas relacionados ao crescimento da próstata. O problema é que o câncer de próstata geralmente ocorre na periferia. Ele demora muito para dar sintomas. Então, quando você vai ter sintomas semelhantes ao de hiperplasia, porque o câncer de próstata geralmente já está numa fase mais avançada. Por isso que é importante, antes de ter sintoma, você fazer os exames. Lógico que se você tendo sintoma, dificuldade para urinar, jato fraco, acorda muito à noite, urgências, são sintomas relacionados ao crescimento da próstata. Você vai no seu urologista e vai fazer a investigação. Descartando que é um câncer de próstata, você vai fazer o tratamento com medicamentos e vários tipos de tratamento e melhora os sintomas. Eventualmente, se não melhorar, pode fazer uma cirurgia para a correção da hiperplasia benigna, que também é uma condição que a gente observa muito e é muito frequente.
E quando você diz a periferia, ou seja, é a superfície da próstata. Então, é aí que entra a importância do exame de toque, porque o exame de toque é sensível à periferia, ou seja, é possível perceber ali, porque se não for o exame de toque, o sintoma não vai aparecer. E aí é que esse silêncio, né, é que pode ser o grande problema de tudo, né? Exatamente, por isso que o toque é importante, porque se tiver um nódulo no toque, que é onde geralmente cresce, mais de 70% dos tumores crescem na periferia da próstata, então no toque você consegue detectar. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer que mais mata homens. O primeiro é o câncer de pulmão, é isso? Isso mesmo. E o câncer mais frequente, fora o câncer de pele, né, no homem é o câncer de próstata. Então, uma coisa muito importante nesse aspecto também. Se for pensar, se tiver numa fila de espera e tiver 7 homens, um em cada 7 homens vai ter câncer de próstata. Então, é muita gente que vai ter, por isso que o diagnóstico precoce é importante. Dá para dizer que o urologista acaba sendo o clínico geral mesmo do homem, porque é o médico que o homem acaba procurando, e daí, como você falou, os exames são pedidos, é feito um trabalho geral, né? Com certeza. O urologista não pode. É que assim, às vezes com o dia a dia corrido, você não tem tempo para se dedicar a outras doenças do paciente, mas é importante pelo menos você fazer uma triagem e se você não souber como tratá-los, não tiver como tratá-los, você encaminhar para o médico relacionado àquele problema. Você pode diagnosticar diabetes, você pode diagnosticar uma dislipidemia, pode diagnosticar uma esteatose hepática. Então, durante os exames que o urologista pede, podem aparecer vários outros problemas e o paciente ser encaminhado para o tratamento dessas outras doenças. Né? Pode até identificar uma cardiopatia, né? Os exames de sangue apontam muito. Às vezes, o primeiro sinal de uma cardiopatia é disfunção erétil, né? O paciente não consegue ter ereção porque está com uma cardiopatia e a gente tem que investigar isso também. A pergunta aqui para a doutora Maíra. Cristiane Valente está com a gente no YouTube. Obrigado, Cristiane. Doutora, ela pergunta: existe por lei algum tipo de pena para quem abandona seus animais de estimação? Olha, primeiro vamos lembrar que abandono de animal é crime, né? É previsto em legislação e ele deve ser sempre que constatado, denunciado por via de boletim de ocorrência para a Delegacia de Controle DPPC. Agora eu esqueci, desculpa, a sigla da delegacia, mas é crime e deve ser denunciado, tá? Então, sim, existe já a previsão na legislação, só que a questão é o seguinte: por favor, não sejam levianos, né? Maus tratos a animais, justamente por ser crime, por ser levado a sério pela legislação brasileira, não pode ser apenas uma briga entre vizinhos, né? Ah, o cachorro do meu vizinho latiu. Latir faz parte do comportamento natural do cão. Então, não saiam fazendo denúncias para o DPPC de forma leviana. Maus tratos é crime. Animal que não recebe água, que fica exposto muito tempo ao sol, que não recebe alimento, que fica num espaço muito confinado e não consegue exercer as liberdades da sua natureza, isso pode ser considerado maus tratos, sim. Então, sim, por favor, tem legislação, é só dar uma pesquisadinha que vocês conseguem mais informações. Onde denunciar, doutora Maíra? DPPC é Departamento de Polícia do Departamento de Proteção ao Cidadão, é isso? Departamento de Proteção ao Cidadão. Então, é lá que faz a denúncia de crimes de maus tratos. E na Delegacia de Proteção ao Animal, que é uma delegacia eletrônica, que é o DEPA. Difícil conceber essa situação, né, do abandono de animal de estimação. O que passa na cabeça de uma pessoa para fazer uma coisa dessa? Infelizmente, a gente... Não passa, na verdade, né? A gente não tem uma explicação para o abandono, né? Mas a gente faz, enquanto Coordenadoria de Proteção Animal Doméstico, a gente começa logo com os pequeninos. Nós temos temos o setor de educação e a gente trabalha para a conscientização das crianças, para que elas já cresçam sabendo a importância dos animais, a importância do convívio com os animais, e não só isso, a gente ensina
também a relação homem-animal e meio ambiente, porque as pessoas pensam só no cão ou só nos humanos, né? E aí pensa assim, mas e como é que isso afeta o meio ambiente? Tem muitas doenças que são, 60% das doenças são caráter zoonoses, né? Que são doenças transmitidas entre humanos e animais, com grande influência no meio ambiente. Então, já começar com as crianças e começar a educar e falar, olha, é importante você ter um animal para ele ser a sua companhia, para ele te ajudar na parte de socialização e tudo, mas você tem que prestar a ele o mesmo carinho que você espera receber dele, né? É uma troca, é uma relação. Então, infelizmente, não sabemos como uma pessoa pode abandonar um animal ou abandonar uma outra pessoa, né? Mas a gente começa com as crianças, ensinando a importância e criando multiplicadores, para que essas crianças eduquem os seus pais, os seus familiares, os seus amiguinhos. Muito bem. Pergunta aqui para o doutor Estevão, do Jaime, do Jardim Bonfilholi. Jaime, obrigado aqui pela presença, participando todos os dias, sempre fazendo perguntas. Qual a sua avaliação, doutor Estevão, sobre a psicoterapia online? A pergunta do Jaime. Muito bem. Olha, é possível fazer. Nós tivemos bastante experiência durante a pandemia com psicoterapia e com atendimento, consultas psiquiátricas também. É possível fazer, mas o contato físico, real, presencial, ele é mais rico. É uma conclusão, um aprendizado que a gente teve com a pandemia, né? É mais rico você ver a pessoa e ter um contato direto com ela, ao invés de você vê-la numa situação bidimensional da tela do contato online, né? Basicamente é isso. Mas pratica-se muito hoje e é muito válido. Uma coisa é aquele paciente que já está em tratamento e já tem o contato próximo com o profissional e que em algum momento precisa fazer a terapia de forma online, né? É diferente. Agora, que nunca esteve com o profissional, iniciar de forma online é favorável? Eu prefiro sempre, pelo menos, as primeiras consultas, de conhecer a pessoa diretamente, pessoalmente, sempre que possível. Sim. Muito bem. Olha, gente, faltando 5 minutos para 1 da tarde, a gente já pode ir para as despedidas aqui de cada um. A sua mensagem final, doutor Estevão, a respeito do seu tema e os seus canais na internet para a nossa audiência. Pois não, obrigado. Bom, eu tenho o Instagram, Estevão Vaz de Lima, o LinkedIn. Se você me permite, posso citar o nome do meu livro, Mauro? Posso postar a imagem do livro? Aqui. O livro é esse aqui, está disponível na Amazon para venda. Obrigado. E gosto muito de conversar. Estou disponível nessas redes sociais. Quem quiser conversar comigo, é só me chamar. Muito obrigado, viu, Mauro, pela oportunidade. Para reforçar o livro, então, doutor Estevão Vaz, qual que é o título dele? Mostre novamente, por gentileza. Burnout, a doença que não existe. Doença que não existe. Obrigado. Doutor Estevão Vaz e Burnout, a doença que não existe, o livro aí publicado pelo doutor. Doutor Maurício, a sua despedida, a sua mensagem final, os seus canais. Bom, o que eu gosto sempre de falar para os pacientes é que não precisa ser só no novembro procurar para ver o rastreamento de câncer de próstata. Uma coisa faz lembrar é sempre no mês de aniversário, você vai lá e faz seus exames de check-up, que aí você nunca esquece. Muito obrigado pela oportunidade. Meu Instagram é Dr. Maurício R. Neto. Obrigado pela presença, doutor Maurício. Agora, a doutora Maíra, seus canais também, sua despedida, mensagem final, doutor. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, eu reforço que o Centro Municipal de Adoção está aberto o ano todo para visitação de segunda a sábado. E quem quiser ter mais informações sobre a COSAP e sobre os animais que estão aqui disponíveis para adoção, pode entrar no site da Prefeitura, prefeitura.sp.gov.br, ou também pelo e-mail institucional de COSAP, aí a interação mais direta para esclarecimento de dúvidas, é COSAP, COSAP, @prefeitura.sp.gov.br. Muito obrigada.
Legal, gente, vamos colocar um ponto final aqui nessa edição do programa Gente que Fala. Quarta-feira sempre desfilam por aqui os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. O agradecimento da nossa equipe inteirinha para a doutora Maíra Franco de Andrade, médica veterinária, diretora em exercício da Divisão de Controle da População de Cães e Gatos, COSAP, da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, Dr. Maurício Bruschini Rodrigues Neto, urologista da Beneficência Portuguesa e do BP Mirante, Dr. Estevão Vaz, psiquiatra e psicanalista. Um abraço a vocês todos, obrigado pelas presenças, pelos esclarecimentos aqui com a nossa audiência. O programa Gente que Fala é sempre realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você espectador, você internauta, você ouvinte, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã pela UTV, pelas nossas redes sociais também. Um abraço a todos, tchau e até lá.